Olá, gente, boa noite. Meu nome é Laiane Carvalho. Eu sou estudante da Faculdade de Ceilândia, da Universidade de Brasília. Eu estou no sétimo período de farmácia e eu sou ligante da LASFAC, da UNB. Hoje eu estou aqui para ser moderadora da atividade abertura do projeto da Liga Acadêmica da Saúde da Família e da Comunidade na Universidade de Brasília em tempos de Covid. Para ministrar essa atividade, trouxemos 3 convidadas. A professora Josenaide Gracia dos Santos. Professora Josenaide é professora da UNB, possui especialização em saúde mental, mestrado em saúde coletiva, doutorado em ciências da saúde e pós-doutorado em psicologia. Ela coordena o projeto de pesquisa de saúde integral de atendimentos a famílias carentes de Ceilândia, coordena a Liga de Saúde da Família e Comunidade e o projeto de pesquisa Liga de Saúde da Família e Comunidade na promoção à saúde na UNB, em tempos de Covid. Ela possui experiência na área de sofrimento psíquico, na atenção primária e também na população negra. Convidamos também a professora Larissa Polejac Brabante, possui graduação em psicologia, mestrado em psicologia clínica, doutorado em processos de desenvolvimento humano e pós-doutorado em saúde coletiva e em saúde pública. Ela é diretora de atenção à saúde da comunidade universitária do Decanato de Assuntos Comunitários, é professora associada do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e está vinculada ao Laboratório de Psicologia da Saúde e Desenvolvimento. Ela tem experiência em psicologia da saúde, políticas públicas na saúde, psicologia clínica e comunitária e desenvolvimento e avaliação de materiais de instrução baseados na metodologia da problematização e na aprendizagem significativa para adultos. Convidamos também a professora Clélia Maria de Souza Ferreira Parreira, que possui graduação em pedagogia, mestrado em educação, doutorado em psicologia e pós-doutorado pela Unesp. É professora adjunta na Faculdade de Ceilândia, da UNB, onde foi coordenadora do curso de graduação em saúde coletiva. Foi coordenadora do núcleo da agenda ambiental, coordenadora do programa de educação pelo trabalho em saúde, PET Saúde, também do Pro Saúde Ceilândia, e atualmente coordena o PET Interprofissionalidade. Ela possui experiência nas áreas de educação, psicologia e saúde, com trabalhos e experiência em formação, educação e comunicação em saúde, promoção da saúde e docência, educação popular, psicologia da saúde, interprofissionalidade e formação em saúde. Antes de iniciarmos as palestras, eu queria só passar o cronograma da atividade. Primeiro, a gente vai dar início com a abertura e apresentação da LASFAC, e depois eu vou passar a minha palavra à professora Josenaide, que vai apresentar o projeto. Depois, que terá 10 minutos de fala. Depois, iremos passar a palavra para a professora Larissa Polejac Brabante, que terá 15 minutos para falar sobre a universidade como promotora da saúde em tempos de pandemia. E, por fim, passaremos a palavra para a professora Clélia Maria, que falará sobre a promoção da saúde no cenário da educação em tempos de Covid. Depois, eu vou pegar as dúvidas para as professoras esclarecerem. Lembrando também que o formulário para certificado, porque essa atividade tem certificado, estará disponível no final da atividade, na descrição do YouTube, assim como o formulário de dúvidas. E, em nome de toda a equipe de organização, a gente inicia a atividade e gostaríamos de agradecer a presença de todos que estão assistindo agora e esperamos que aproveitem. Bem, eu estou aqui para apresentar sobre a LASFAC, que é a liga que eu faço parte, a Liga Acadêmica da Saúde da Família e Comunidade. É uma liga que ela é lá da Faculdade de Ceilândia, da Universidade de Brasília. E o que é? Ela é um projeto de extensão e ela está vinculada ao Decanato de Extensão, que desenvolve atividades na área de promoção de saúde, no cenário da UNB, assim como ações voltadas à atenção primária. Ela é composta tendo como responsável a professora Josenaide Gracia dos Santos, e é formada pelos estudantes dos 6 cursos de farmácia da FCE,
fisioterapia, farmácia, fonoaudiologia, saúde coletiva, terapia ocupacional e fonoaudiologia. As comissões. A gente tem uma organização que é, primeiramente, a diretoria geral, formada pelo Pedro Emanuel e Jéssica Sá, e depois esses 3 pilares, que é o ensino, que é mais voltado a atividades, minicursos, para que os ligantes se desenvolvam, perdão. A área de pesquisa, que é mais voltada, assim, para a gente submeter trabalho, apresentar trabalhos em eventos, e a área de extensão, que é mais voltado à comunidade, para prestação de serviços, ações sociais. Aqui estamos algumas experiências já realizadas. Então, a gente tem na área de ensino um exemplo desse, porque a gente já teve várias experiências, que seria um minicurso sobre reconciliação medicamentosa, ministrado pela professora Daiane Galato, ano passado. Tivemos também a Páscoa Solidária, promovida pela LASFAC, e também com a parceria com a Rede Pelo Bem, no Sol Nascente, e também a aplicação, aqui temos uma foto de aplicação de uma ligante aplicando auriculoterapia na UNB perto de você, no Parque da Cidade, que ocorreu ano passado. Como também a gente tem a apresentação de trabalhos na segunda jornada de residência multiprofissional em saúde e família da comunidade. E na área de ensino, a gente teve curso de primeiros socorros ministrado pelo professor Edson Reney e o sargento Marcos. Na área de ensino, além desses minicursos, dessas palestras, a gente teve também reuniões e discussões de casos clínicos pelo projeto Saúde Integral. Vale ressaltar que nessas áreas de ensino, a gente tem um projeto que é chamado Integra Saúde, que ele é geralmente responsável pela elaboração desses minicursos. Além da área de pesquisa, tivemos experiências nacionais, mas também tivemos experiências internacionais. Então, a gente tem essa ligante, a estudante Luana, que apresentou seu trabalho no Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, em Portugal. E, por fim, a minha experiência como ligante na LASFAC é que eu percebi que, depois que eu entrei nessa liga, além de eu me desenvolver porque eu conheci um pouco sobre a área de pesquisa, um pouco sobre a área de extensão, sobre esses projetos voltados à comunidade, eu pude perceber também como é importante eu ter o ponto de vista das outras áreas que eu não tinha contato, como fonoaudiologia, saúde coletiva e terapia ocupacional. Então, eu percebi como é importante esse trabalho interdisciplinar de todas as áreas. E é isso, eu queria agradecer a minha apresentação e queria passar a palavra agora para a professora Josenaide. Oi, professora. O microfone. Isso. Posso começar? Pode. Tá, posso. Bom, a Laiane já me apresentou. Sou professora Jusenaide, já estou na coordenação da Liga já há algum tempo, nessa experiência produtiva e também afetuosa, gratificante, né? É um trabalho que a gente tem uma parceria, assim, um protagonismo, assim, efetivo de todos os alunos, de todos os cursos, né? Muitas das atividades que a própria Laiane apresentou, muito da proatividade desses alunos. E o projeto de pesquisa, ele também veio também em função dessa proatividade dos alunos, né? O nome do projeto é um projeto de pesquisa e de extensão. O nome do projeto é Liga da Saúde da Família e da Comunidade na promoção da saúde na Universidade de Brasília em tempos de Covid. Esse é o nome do projeto. Como que surgiu esse projeto? Em função da pandemia, no início de março, houve uma movimentação, então o cenário de propagação do Covid, do novo coronavírus no Brasil, em especial no Distrito Federal, fez com que o governo ele determinasse o isolamento social para evitar a disseminação da doença. Isso no Distrito Federal, e a Universidade de Brasília, ela não ficou indiferente a essa situação, ainda até porque ela já vinha acompanhando o processo
do novo coronavírus, desde janeiro, que a universidade criou a sala de situação para acompanhar o desenvolvimento, né, do coronavírus. E aí, com o isolamento social, houve uma convocação da própria universidade, que criou o comitê gestor. Esse comitê gestor, ele criou o subcomitê de saúde mental e apoio psicossocial, e a partir desse subcomitê, muitas estratégias para lidar com a situação do isolamento social e com a situação do novo coronavírus, de incerteza, de ansiedade, enfim, se criou dentro desse comitê várias estratégias de promoção e prevenção à saúde, de atendimento psicossocial, de pesquisa, de capacitação e de gestão, de própria gestão. E nesse processo, o Decanato de Pesquisa de Inovação e Extensão, ele lança o edital em maio, pensando com foco o recorte específico para o Covid, né? A proposta é que você pudesse, nesse cenário, nesse novo contexto, nessa nova situação, que a universidade pudesse produzir conhecimento e intervenções que pudessem se reverter em benefício da própria comunidade. Saiu o edital saiu especificamente em maio, mais ou menos em maio, e a Liga da Saúde da Família e da Comunidade, conversando com alguns ligantes, né, que fazem parte da Liga, falando um pouco desse cenário que nós não poderíamos ficar indiferente, resolvemos concorrer a esse edital do DPI, que é o Decanato de Pesquisa e Inovação. Esse edital, ele selecionou alguns projetos de pesquisa com financiamento para que pudesse pensar em intervenções para a comunidade universitária, né? Isso tanto no cenário de intervenção, no cenário de extensão, como no cenário de pesquisa. Em conversa com esses ligantes, né, especificamente o presidente, resolvemos concorrer, e esse projeto ele foi construído coletivamente. Quando eu digo coletivamente porque foi em parceria, fui eu, enquanto coordenadora da Liga, junto com os componentes da Liga, né? Então, por isso que o nome do projeto de pesquisa é Liga de Saúde da Família e da Comunidade na promoção à saúde na Universidade de Brasília em tempos de Covid, porque a proposta do projeto é exatamente nesse cenário de isolamento social. Não imaginávamos que demoraríamos tanto nesse cenário de isolamento, mas havíamos pensado da possibilidade de uma intervenção continuando ou não continuando, na pandemia, na pandemia e pós-pandemia, né? Esse edital, esse projeto, ele foi selecionado, o DPI, ele selecionou esse projeto, nós ficamos entre os 13º, se eu não me engano, e aguardávamos o financiamento. Para nossa surpresa, ele também foi selecionado com financiamento pela Faculdade de Ceilândia, no valor de 15 mil, para que pudéssemos desenvolver o projeto. Qual é o objetivo, especificamente, do projeto? Primeiro, ele se pauta, é bom que a gente diga, nessa convocação, é uma convocação solidária, técnica, específica, para atender essa demanda da comunidade universitária. Esse foi o propósito maior, né? A fundamentação está posta, primeiro, pelo cenário de incerteza, de informações desencontradas, de incerteza de informações, incertezas de protocolos, a própria situação do coronavírus, a necessidade, os problemas de saúde que culminaram com isso, por conta do isolamento, ansiedade, depressão, aumento de uso de substâncias psicoativas. Esse foi um dos lastros que nos fez pensar o projeto, né? E aí pensamos no projeto enquanto um projeto de pesquisa e de intervenção. Qual é o objetivo do projeto? O objetivo geral do projeto, ele se pauta em desenvolver ações de promoção e prevenção à saúde na comunidade universitária. O eixo geral do projeto é esse. A compreensão do projeto se pauta especificamente em desenvolver as ações de promoção e prevenção à saúde. Ações, agora, especificamente em que áreas? Na saúde mental, em que áreas? Na saúde mental, na orientação também, para casos de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes,
Também, especificamente, em articulações intersetoriais, interdisciplinares e interprofissionais. Também ele diz respeito à colaboração, vamos dizer assim, a práticas colaborativas com os profissionais que também estão junto com a gente, porque esse projeto, o objetivo dele é desenvolver essas ações, e nós temos uma equipe. A equipe são os membros da Liga de Saúde da Família e alguns professores da Faculdade de Ceilândia, que são eles a Andrea Galassi, Flávia Mazitelli e a Daniela Rodrigues. Outra equipe também, que faz parte, são os profissionais da rede, que já nos acompanham há muito tempo na Liga de Saúde da Família, com atividades lá no Sol Nascente, que é da fisioterapia, da enfermagem, da saúde coletiva e da nutrição. Então, o projeto, o objetivo maior é desenvolver ações de promoção e prevenção à saúde, mas com foco em saúde mental, atividades psicoeducativas, práticas integrativas, isso tudo pensando, no primeiro momento, tudo foi pensado em atividades virtuais, porque era o cenário que estava posto e ainda é o cenário que nós estamos vivendo. Nós temos algumas metas estabelecidas nesse projeto, que é realização de oficinas educativas, isso com a parceria de profissionais da psicologia, profissionais da nutrição, desculpe, e profissionais também da enfermagem. Outras metas dizem respeito ao atendimento também, como nós tínhamos dito anteriormente, um dos objetivos específicos é ofertar práticas integrativas em saúde, e dentre elas nós temos também a terapia comunitária. Então, nesse objetivo específico, uma das nossas metas são rodas de terapia comunitária que nós possamos organizar, isso pensando nessa população. Que população é essa? A comunidade universitária da Universidade de Brasília. Quais são os espaços? Todos os espaços. É o camp de Planaltina, Ceilândia, Daci, Gama. Esse é o grande desafio, fazer uma convocação de toda essa comunidade universitária. É bom que se diga, é um projeto de extensão, mas é um projeto de extensão porque é um projeto de pesquisa também. Como nós havíamos estabelecido que o objetivo maior seria de promover saúde, né, que era desenvolver ações de promoção e prevenção à saúde, também nós pensamos nesse projeto como, não só de extensão, mas como um projeto de pesquisa, né? O projeto Liga de Saúde da Família e da Comunidade, como promoção da saúde na Universidade de Brasília em tempos de Covid, ele também é um projeto de pesquisa. Na verdade, ele é um projeto de pesquisa-ação, porque ele também, a partir das pessoas que irão participar dessas atividades, nós queremos também saber qual é a percepção dela das atividades, qual a percepção dela da pandemia, qual a perspectiva pós-pandemia. Então, é um projeto também de pesquisa. Esse projeto, ele também foi, além de ser aprovado pelo DPI, além de nós conseguirmos financiamento pela Universidade de Ceilândia, pela Faculdade de Ceilândia, nós também submetemos o projeto ao Comitê de Pesquisa de Ciências Humanas, e ele foi aprovado, e nós também vamos aproveitar para produzir ciência nesse intervalo de tempo, na mesma medida que nós promovemos ações de promoção e prevenção à saúde. É uma pesquisação qualitativa, basicamente, ela vai trabalhar com um cunho mais etnográfico, né, especificamente direcionado para os 4 campi, em específico, isso, e as atividades serão organizadas, pensadas, construídas, isso tudo gradativamente, né? A análise de dados, ela também parte disso. Enfim, o projeto, ele se pauta especificamente para a promoção e prevenção da saúde, com a colaboração dos membros da Liga de Saúde da Família, com a participação de professores da Faculdade de Ceilândia, com a participação de servidores das unidades básicas de saúde, com a participação de setores também da Universidade de Brasília. Nós havíamos previsto essa articulação com profissionais do Núcleo de Atenção à Saúde, da Diretoria de Atenção à Saúde, para que pudéssemos pensar em atividades mais robustas, que tenham maior alcance. Essa é a proposta do projeto Liga de Saúde da Família, e especificamente meu agradecimento ao DPI, ao Decanato de Pesquisa e Inovação, e também à Faculdade de Ceilândia,
que nos brindou, né, na verdade, com financiamento. Esse é o nosso grande desafio, não ficar indiferente e contribuir literalmente com ações de promoção e prevenção à saúde, nesse tempo de grandes incertezas, né, para colaborar, para beneficiar a comunidade universitária. Eu acho que basicamente é isso que eu tinha a falar, não ficar indiferente. A proposta da Liga é não ficar indiferente a esse cenário, poder estar disponível para a comunidade universitária. Eu acho que é basicamente isso. Gratidão. Obrigado, pessoal. É isso. Eu gostaria de agradecer a fala da professora Josenaide e gostaria de passar agora a fala para a professora Larissa Polejac Brabante, que irá falar sobre a universidade como promotora da saúde em tempos de pandemia. Obrigada, Laiane. Quero agradecer o convite da NOSFAC e dar parabéns, né, para a Liga por se colocar disponível, à disposição. A gente já vinha conversando, né, com a NOSFAC, e a gente não imaginava que ia ter uma pandemia no meio do caminho para a gente trabalhar ainda mais junto, né? Então, eu fico bem feliz de que vocês responderam, né, o edital e estão aí para fortalecer as ações que a gente vem fazendo na universidade. Eu preparei uma apresentação rápida para que todo mundo possa compreender um pouco como que a UNB tem trabalhado na luta, né, contra a Covid, mas principalmente como que a gente tem atuado nesse eixo da prevenção, promoção da saúde e cuidado também, né, em saúde mental. Não sei se está dando para ver, está compartilhando direitinho? Tá, Laiane? Sim, professora. Então, vamos lá. Então, só para a gente entender isso que a professora Josenade está falando, né, a UNB ela se organizou com um plano de contingência, e nesse plano de contingência teve a criação do comitê gestor, que é o nosso COS-Covid, UNB, ainda em fevereiro. Então, nesse grupo, a gente tem vários especialistas de diferentes áreas, né, infectologia, epidemiologia, psicologia, e as áreas da própria universidade, né, as áreas de gestão, e já desde o início disso, a gente teve a preocupação em construir também um plano de contingência para a saúde mental. Então, a gente veio trabalhando nesse processo, né, desde março, fortemente. A gente teve a suspensão do calendário acadêmico, né, no dia 23 de março. Em abril, a gente já tinha esse plano de contingência, que foi criado a muitas mãos. Como a professora Josenaide falou, a gente tem um subcomitê, né, de saúde mental e apoio psicossocial vinculado ao COIS, e nesse subcomitê a gente tem feito um verdadeiro celeiro, laboratório, enfim, de aprendizagem coletiva, de mudança, né, de proposta de mudança dessa realidade, e principalmente de fortalecimento de uma rede de solidariedade dentro da universidade e fora dela. Então, todas as respostas que a gente vem construindo partem da nossa compreensão do que é uma epidemia e quais são as fases, né, de uma epidemia. Então, a gente se baseou nisso e se baseou também em tudo que precisa ter quando a gente está falando da redução de risco, né, de desastres, enfim. E aí a gente tem essa fase de preparação e alerta, fase de contenção, e agora, né, já há um tempo, a gente vem vivenciando a fase de transmissão sustentada com esses diferentes movimentos, né? Então, a gente, teoricamente, tem a aceleração, o pico e a desaceleração. Só que isso tudo depende das medidas que a gente for tomando, né? Medida de cuidado, de isolamento, de distanciamento físico, para que, de fato, a gente tenha esse comportamento epidemiológico. O que a gente está vivenciando é um grande platô, né? Nem platô a gente ainda está acelerando a epidemia em função das decisões que a gente tem tomado como coletivo, né? E orientação aí do governo. Então, dentro da universidade, a gente tem vários comitês que foram se desenvolvendo para fazer esse enfrentamento da Covid,
Então, tem esse que a Josi falou, que é o COPEI, que é responsável pelos projetos, né, parcerias institucionais, soltou esse edital. Tem o COIS, que foi o primeiro, né, a ser criado. Depois a gente tem um comitê de coordenação de acompanhamento da recuperação, que é o CECAR, que é coordenado pelo nosso vice-reitor, e a gente tem também um comitê de retomada de atividades acadêmicas, que é composto pelo DEG, DEX, então tudo isso é coordenado pela reitoria. Então, nós estamos aqui nessa setinha vermelhinha, né, da saúde mental dentro do COIS. E aí, dentro do subcomitê de saúde mental, a gente tem vários grupos de trabalho. Então, a gente tem o de atenção psicossocial e organização de redes, de prevenção e promoção da saúde, que é coordenado pela Jo. Temos o de comunicação, educação e capacitação, pesquisa, também inovação e extensão, e a gente tem o núcleo coordenador. Então, só para a gente entender um pouco, o GT de apoio psicossocial e organização de redes, ele tem trabalhado muito fortemente para a oferta de atendimento psicológico para a nossa comunidade, tanto individual quanto em grupo, para todo mundo, estudantes, docentes, servidores técnicos administrativos, né? Muito em articulação com o Conselho de Psicologia, e a gente tem contado com uma rede de psicólogos voluntários muito legal, que tem nos apoiado, então a gente tem conseguido atender as demandas que estão chegando da comunidade. Hoje a gente tem aproximadamente 100 pessoas em acompanhamento. A gente tem o GT de Prevenção e Promoção da Saúde, que tem trabalhado de forma bela, né, e coordenada com a GERPIS, que é a Gerência de Práticas Integrativas da SES, para oferta de terapia comunitária online ou escuta virtual, que foi o nome que a gente preferiu chamar, e várias outras ações de promoção da saúde. Então, tem oficinas, tem bate-papo literário, que é no WhatsApp, tem práticas de manejo de estresse, mindfulness. Então, são várias ofertas. O tempo todo a gente está aí discutindo, né, e pensando, como a Josi falou, o tempo todo a epidemia nos demanda, né, que a gente entenda o momento que está acontecendo agora, para que a gente possa responder. Então, há pouco tempo a gente abriu também um grupo para familiares de vítima da Covid, de luto, né, infelizmente, e a gente tem procurado mapear o tempo todo que outras ações estão acontecendo, que outras parcerias a gente pode fazer. Nesse momento também, o GT de Prevenção e Promoção tem trabalhado com a campanha da UNB Solidária, que é uma campanha que eu convido vocês a participarem conosco, onde a gente arrecada máscaras em parceria com o DCE para levar para as comunidades mais vulneráveis socialmente, e também a gente está arrecadando tablets agora para oferecer para os hospitais públicos garantirem a visita virtual familiar das pessoas que estão internadas, além de ajudar aí na campanha para os equipamentos, né, para os nossos estudantes também. Então, o GT trabalha muito forte, o tempo todo mapeando e divulgando essas ações de solidariedade, de apoio à comunidade, e vai ser ótimo contar com vocês, né, junto com a gente nisso. A gente tem o GT de pesquisa, que nesse momento está trabalhando num protocolo para fazer uma escuta, né, uma avaliação da nossa comunidade sobre a saúde mental. Então, logo vocês vão ter essa novidade aí. A gente já preparou os instrumentos para os estudantes e agora a gente está trabalhando no instrumento para o docente e para o técnico. E aí a gente tem também uma parceria com a Itália para avaliação da terapia comunitária. Eles nos procuraram e a gente estabeleceu esse canal muito legal de troca, de compartilhamento, né, de resposta de enfrentamento para a Covid. E uma ação muito importante desse GT é o monitoramento e avaliação. Então, a gente também acompanha cada atividade, avalia e solta os nossos boletins também para a comunidade. Aí a gente tem o GT de Educação e Capacitação, Saúde Mental, que já desenvolveu, junto com o SEAD, né, com uma parceria muito legal para a oferta de formação para atendimento online para os psicólogos. Então, a gente, além de capacitar a nossa rede, né, de voluntários, a gente também está oferecendo para o Instituto de Psicologia, para os formandos, saírem agora com essa habilidade, que é uma habilidade que todo mundo vai precisar desenvolver, né?
e o CRP já orienta como que pode manter o atendimento online. Então, esse curso, um outro muito legal, de apoio e ajuda mútua para os estudantes, a gente já teve a primeira turma com bolsistas da assistência estudantil vinculados à DASU, e a ideia é que a gente faça agora, com o início da retomada do semestre, vários grupos de apoio e ajuda mútua para compartilhar experiência, para a gente estar se vinculando, né, mais e mais fortemente. Porque uma das questões muito importantes, como fator de proteção e saúde mental, é o sentido de pertencimento, a gente se sentir parte, né, de alguma coisa. Temos o GT de comunicação, que é coordenado pela professora Dione, diretora da FAC, junto com a SECOM, e a gente está o tempo todo vendo a melhor forma, né, de transmitir, de comunicar com a comunidade, e a gente desenvolveu a campanha Você Não Está Sozinha, Você Não Está Sozinho, que é a nossa campanha mestra, né, onde todas as nossas ações se vinculam a essa ideia de que estamos todos juntos passando por isso, e essa é a ideia. Então, a gente tem como atividades, né, tem o Instagram, né, Travessia, tem o que te mantém de pé na quarentena, indicação de filme, prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas, por meio de grupos, oficinas, o Falarte, que é o grupo para estudantes, atendimento online, do Giz a Palavra, que é o grupo para professores, a terapia comunitária, técnica de relaxamento, a educação, um grupo de pais, né, para discutir sobre a educação dos filhos nesse período de pandemia. Enfim, temos várias ações que vocês podem encontrar no site da DASU, dasu.nb.br, ou no nosso Linktree. Uma atividade linda, né, que tem acontecido é essa das cartas solidárias, que é a nossa comunidade escrevendo cartas para os profissionais que estão na linha de frente, não só os da saúde. Então, essa ação, a gente tem uma parceria com o Correio tem divulgado essas cartas, né? E tem sido muito bom para a gente, para quem escreve e principalmente para quem recebe. Então, essa é uma ação que ainda está aberta, que está em andamento, que também faz parte do GT de Prevenção e Promoção da Saúde. Essas são as ações que eu falei, algumas delas, né? A gente está o tempo todo inventando coisa nova, diferente, acompanhando as demandas, né? E isso tudo se vincula à ideia da universidade ela ser comprometida tanto com pesquisa e inovação, né? O nosso papel primordial esse da gente estar buscando respostas e garantindo qualidade de formação para os profissionais, mas também a gente se perceber como uma universidade que faz parte da rede de universidades promotoras da saúde e que tem como princípio o fortalecimento do engajamento comunitário, o fortalecimento de vínculos, de protagonismo, de autonomia da comunidade, e a gente, então, tem procurado colocar isso em prática, fortalecendo os nossos fatores de proteção, muito cientes do nosso compromisso social e do nosso papel também no apoio às políticas públicas. Então, a gente tem trabalhado bem de perto com, né, dos colegas da Secretaria de Saúde e todas as coisas que a gente produz, a gente coloca à disposição. O COS produz um boletim que é semanal, que a gente coloca à disposição, e nosso papel de mobilização comunitária, bem na lógica, né, da promoção da saúde, da gente entender que a comunidade é capaz de se mobilizar para se cuidar melhor, para se fortalecer e para resolver os problemas que existem, né? Então, essa página do repositório COVID da UNB, todas as ações estão lá colocadas, e eu queria agradecer mais uma vez e dizer que a DASU e o Subcomitê de Saúde Mental e Apoio Psicossocial estão aqui à disposição, né? Você não está sozinha, você não está sozinho, conte conosco, conte com a UNB e vamos seguir junto. E eu estou contando agora com a LASFAC, hein, para a gente oferecer mais coisa ainda de promoção da saúde. E era isso, depois eu quero ouvir vocês, né? Queria agradecer a fala da professora Larissa, e eu queria agora passar para a professora Clélia Maria Parreira. Ela vai falar agora sobre a promoção da saúde no cenário da educação em tempos de Covid-19. Muito obrigada, Laiane.
É muito bom ouvir a professora Josenaide descrevendo o projeto, né, tão implicado, tão vinculado. E eu ouvi a Larissa, na sequência, falando do tanto, né, que a UNB tem se empenhado em responder muito rapidamente, com muita competência, a essa fase, esse período de uma pandemia que ninguém no mundo inteiro esperava. Aí dá um orgulho, né, da gente ser parte desse lugar, e ser parte desse grupo, como vocês e como nós, né? Eu fico muito reconfortada e muito entusiasmada com tudo isso, né? Eu fiquei de discutir com vocês, e é o que eu pretendo fazer, um pouco sobre essa discussão da educação nesse cenário, né? E eu achei oportuno, porque a educação e a promoção da saúde estão muito vinculadas, mas não é qualquer conceito de educação e não é qualquer perspectiva de promoção, né? Então, eu queria resgatar algumas perspectivas que a educação traz e que de épocas variadas, mas que são muito atuais e que, de certa forma, nos ajudam a fazer essa discussão tão contemporânea, né? A primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês é que, de forma muito consensuada, educação não é mais possível, né, ou não permite mais que a gente entenda como um ato de capacitar instrumentalmente produtores humanos, né? Tem autores que usam bastante essa ideia, dizendo o seguinte: eu não posso pensar a educação criando habilidades aproveitáveis, né? É o que a gente fez durante muitos anos. A educação, ela forma pessoas no que a gente chama pessoas na sua inteireza, né? E essa ideia de interesse, de formação, diz respeito a essa construção de um homem livre, de uma pessoa responsável, capaz, inclusive, nesse momento, como nós estamos vivendo, de ser solidário, né? De minimamente ser capaz de se aproximar do outro, né? Com um mínimo de compaixão, de respeito. E isso não se faz fora desse contexto de uma formação geral, uma formação que vem de uma educação que mostra que todos nós, indistintamente, nós produzimos, disseminamos, tanto informações, nós produzimos como disseminamos, preconceito, nós produzimos como disseminamos. Então, essa noção, né, de que a educação ela é qualquer coisa, a gente deve superar. Hoje, diante da Covid, diante dessa pandemia, muitas coisas estão sendo resgatadas no seu valor, né? O profissional de saúde mesmo, ele ganha um outro espaço, ele ganha uma outra visão, né? Ele ocupa esse lugar sempre, há muitos anos. Mas, nesse momento, todo mundo olhou com mais atenção para esse profissional. E é o que agora a gente tem que fazer também com os processos educativos, porque o tanto de informação que circula sobre o Covid, o tanto de esclarecimento sobre detalhes dos cuidados que você deve ter, e a quantidade de pessoas que simplesmente, solenemente, não cumpre, não respeita, não considera, como se fosse só uma questão de escolha pessoal. E esquecendo que essa escolha desse cuidado não é só para ele, é para o outro também. Então, precisamos falar de uma educação para a promoção da saúde, que ela tanto é produtora, né, de autonomia e com respeito à singularidade das pessoas, mas é, antes de tudo, um desafio. E é um desafio que ele está muito associado, sempre revisitado, porque é muito vinculado às formas de produção da saúde, mas também as formas de produção do adoecimento. Então, quando que eu podia imaginar que nós iríamos hoje, ou um tempo qualquer da nossa existência, enfrentar uma situação como essa? Muitas pessoas ficam assim muito indignadas. Como que uma pessoa pode entrar no ambiente público nesse momento, há 4 meses, né, de uma pandemia que a gente não consegue sequer chegar no estágio mínimo, né, de controle do número de casos, e a pessoa entrar na justiça pelo direito
de não usar uma máscara. Então, do que nós estamos falando, né? Que informação é essa que circula e que concepção é essa de um direito? Né? Então, a educação, nesse sentido, ela nos mostra duas frentes, né? Uma coisa, eu gosto muito dessa forma de explicar, que é de Rubem Alves, que diz assim, ela é ao mesmo tempo um caminho e um percurso. Então, assim, como que eu transito, como que eu circulo, nesse caso que nós vamos discutir hoje, num cenário como esse, em algum momento devastador, em outro momento desorganizador, da forma como a gente vinha pensando, da forma como a gente vinha se relacionando. A senhora Larissa falou muito bem disso, nós temos um momento em que só o fato de termos que nos colocar em isolamento produz outros tipos de adoecimento, nos coloca diante de outros tipos de sofrimento. Então, essa educação, que é uma educação para a promoção da saúde, ela tem que enxergar isso. Ela tem que enxergar que, nesse momento, nesse percurso, esse caminho que a gente faz, é um momento também de partilha de afetos, né? De sensibilidades, de expectativas, de valores, de atitudes. Tudo isso faz com que a gente consiga nos distanciar desse espaço que já é preocupante, aterrorizante, porque é um lugar inseguro, a gente não sabe quanto tempo vai durar, não sabe se isso vai passar, se fala muito do pós-pandemia, e esse pós-pandemia, nós temos diferentes formas de olhar para ela, né? Sairemos mais solidários, mais humanizados, sairemos mais competitivos, e a educação tem um papel nisso, né? Nesse período, nesse espaço, nesse momento, situar um pouco, contextualizar um pouco, né? Se circular as informações sobre o Covid, a gente já viu que não é suficiente. A educação vem dizendo isso há séculos. Informar não é o bastante. Educar é mais do que isso. Então, quando a gente pensa nisso, uma educação para a promoção da saúde em tempos de Covid, imagine vocês o tanto que a gente tem que assumir a intenção desses processos educativos. Assim, o que é o objetivo mesmo? E aí é onde a gente tem que se aproximar. A intenção é promover a saúde das pessoas. Eu preciso me distanciar um pouco dessa ideia de que eu preciso ter pessoas mais competentes, porque essa competência descolada, né, de algo mais humanizado, ele vira competitivo. Eu tenho que me afastar, eu tenho que trazer um pouco para uma realidade de saúde, no universo das necessidades das pessoas, que é cada vez mais crescente. Então, eu preciso de práticas mais solidárias. Eu preciso disso, de certa forma, que eu vejo o esforço, né, do Decanato de Assuntos Comunitários, a partir, inclusive, da criação dessa área de saúde lá dentro, reconhecendo que nessa instituição, nesse espaço, nós somos uma comunidade que correspondemos a quase, eu não sei quantificar, mas muitas cidades brasileiras, do tamanho da comunidade universitária, né? Então, a gente tem que pensar com essa diversidade, pluralidade de pessoas, nesse cenário, e pensar, então, que educação é essa? E a educação é a educação para a promoção da saúde, é nessa perspectiva. E, acima de tudo, é uma educação que não se restringe a circular informações sobre Covid. Não é suficiente, nunca foi o bastante. Então, nesse sentido, é que eu acho que a gente deve discutir aqui hoje, né? Debater sobre um pouco essa distinção que se faz entre o que é mesmo o meu desejo, qual é mesmo a minha responsabilidade, qual é mesmo a minha intenção. E processos educativos, eles são mais do que a minha sala de aula, né? Eles são mais do que os cursos que eu posso fazer ou oferecer. Ele fala de processos de amadurecimento, processos de apropriação, processos de construção de outros saberes, de outra... Eu preciso me posicionar, não é a escolha de posição partidária, né? É a posição existencial. O que me cabe? O que cabe à Liga nesse momento? Qual é o tamanho da importância da ação desse projeto?
Onde que nós avançamos quando a gente pensa em ofertar oportunidades de acolher o outro. E aí nós estamos falando de educação. E aí nós estamos falando de uma educação que promove saúde. Então, eu fico muito feliz com o desafio, queria trazer essas palavras iniciais, para que a gente, então, pudesse, no debate, na discussão e na complementariedade, né, de nós três aqui, minimamente, fazer uma grande discussão, valorosa, vigorosa e mobilizadora de todas nós, né? Agradeço muitíssimo o convite, estou à disposição inteira para falar de educação, que é o que me cabe e o que me apaixona profundamente. Obrigada, professora, pela sua palestra. Sua aula foi muito, muito boa. E eu queria convidar agora também a professora Larissa ao vídeo. E a gente não teve dúvidas, mas tivemos alguns comentários, como a professora Maria Osana, que ela comentou que agradeceu, deu parabéns pelos trabalhos da professora Josenaide. Ela também fez elogios e comentários sobre a condução da live, falou sobre experiências dela no projeto das cartas solidárias, que a professora Larissa mencionou, deu parabéns aos trabalhos e elogiou os temas das lives que foram bem alinhados. Também tivemos comentários do Hileno Costa, falou que belíssima fala, da caríssima Clélia, afeto por excelência. E é isso, professora, se vocês tiverem mais algo a acrescentar. Larissa, a gente já está trabalhando o tempo inteiro e Clélia também, de certa forma. Mas eu fiquei encantada. É sempre bom ouvir Larissa, mas eu fico encantada com Larissa quando eu ouço a Clélia falando do afeto e falando da educação com esse recorte. Parece que tudo tem que parar para ouvir, né? Mas aí, a minha questão é, como eu estou com Larissa já com esse tempo todo, eu sei o que é ser generosidade. Eu brinco sempre que ela é sempre mais generosa do que eu, viu, Clélia? Nossa! Muito, ela é bastante, Clélia, muito. Mas tem um par difícil aí entre essas duas, né? Mulher, não. Aí olha, a Josi é um presente, a Josi é um presente. Mas, Clélia... Cedido, hein? Não é dado, é cedido. Agora, tem uma coisa que eu acho que é o desafio, acho que nosso até, né, Larissa e os alunos que estão aí, eu acho que é pensar a educação agora nesse cenário. Exatamente. Como que a gente pensa, Clélia, num cenário de educação nesse onde a gente não consegue ainda, né? Eu digo ainda porque, queira ou não, nós vamos ter que fazer, né? Lidar com essas ferramentas que até pouco tempo, vou falar por mim, me eram desconhecidas. E muitas ainda o são, né? Como é que é pensar num cenário de educação e no cenário... Isso nós discutimos, inclusive, na Liga, como pensar, porque tanto Larissa quanto eu posso falar, Larissa, depois você me faz a correção, nós aprendemos na tora. Assim, foi tudo no outro dia, né? Abre o subcomitê, abre trabalho online e nós fomos, estamos indo, né? Mas aí eu fico pensando no dia 17 de agosto, né? A gente vai ter um cenário provavelmente muito pior do que a gente imagina. Eu espero que não, né? Por conta até dos professores, do que eu estou ouvindo, né? Ninguém consegue pensar no plano de ensino direito, não consegue lidar com a ferramenta, não sabe o que fazer. E aí, como que você pensa nisso se você não vai provocar também adoecimento? Entende o que eu estou dizendo? Dos professores e dos próprios alunos, nesse desafio absurdo que é voltar agora. Realmente é um grande desafio.
Nós temos discutido, inclusive, na Liga, pensar com muita calma, por isso, Larissa, no projeto está escrita, porque não deu tempo de falar, é grande o projeto, está escrita, parceria com a Correde, que eu pensei no NAS e nas meninas, né? E com a Coap também está escrito isso no projeto, porque foi pensado exatamente para dar conta dessa, que não dá para você fazer sozinho, né? Eu brinco com Larissa que esse momento de pandemia, a única coisa que ficou clara é que não dá para ser só. E você falou isso, inclusive, né, dessa coletividade. E aí, como é que a gente lida com isso na educação nesse cenário, Clélia? Eu acho que uma das grandes possibilidades de ampliação desse sofrimento, né, é a pessoa achar que está fazendo educação à distância, né? Educação à distância é uma modalidade de ensino que ela é muito estruturada e ela não é recente, né? O que nós vamos fazer agora não vai ser educação à distância, praticamente, nós vamos fazer atividades remotas, né? Eu acho que essa expectativa, né, de que eu tenho que transplantar o que eu fazia ou o que eu faço de forma presencial e colocar numa plataforma, vai ser muito frustrante, né? Porque são formas muito diferentes de estruturar, de ofertar aquelas atividades, né? E no nosso caso, nós temos um problema duplicado, né? A saúde e a educação são campos muito relacionais, né? Então, a gente vai ter isso, vamos sofrer de um lado ou do outro. Mas eu acho que a primeira coisa é a gente entender que não somos só nós que estamos na pandemia. Todos nós estamos, nós, os estudantes, eles também não têm essa vivência, ou pelo menos não fizeram essa escolha de fazer um curso à distância, né? Eles também, como nós, que também não estamos com essa escolha de ofertar uma graduação à distância, então acho que isso diminui um pouco essa tensão, né? Sofrimento de dar conta de um jeito ótimo para algo que nos foi colocado de assalto, primeira coisa. A segunda coisa é que, com a criação desse novo espaço, também se abrem outras possibilidades, né, de interação, de aproximação. Nós temos, no nosso caso, e com a realidade, né, que a gente trabalha, veja, mesmo no levantamento das condições para operarem, né, com atividades remotas dos estudantes, o próprio levantamento, que não chegou a 100% dos estudantes, mostra que a gente tem um perfil de alunado que todo mundo dizia que a gente não ia ter esse problema apareceu na UNB, apareceu na USP, inclusive numa discussão, foi até num projeto nosso do PET Interprofissionalidade, um dos professores que foi discutir o uso de tecnologia, disse assim, olha, eu venho de uma instituição privada, que os estudantes que foram mapeados como não tendo equipamentos que receberam, alguns devolveram o equipamento com medo do equipamento ser roubado, e ele ter que assumir o custo desse equipamento para a instituição. Então, nós temos uma realidade muito desigual, e etc. e tal. Agora, o que eu entendo, que é o nosso desafio maior nesse momento, até pelo curto tempo que nós temos para fazer isso, né, é nós não cairmos nesse apelo, que é o mais provável, né, de usar, por exemplo, as mesmas formas que usamos no presencial. Por exemplo, não rever instrumento de avaliação é um problema grave, né? Não considerar a possibilidade de alternativas para os estudantes que podem ter problema de participação. A gente teve reuniões para discutir o trabalho remoto e tinha professor que caía toda hora da conversa. E eu dizia assim, você consegue imaginar essa situação com os estudantes? Não esqueça do que você está vivendo hoje, né? Na hora que você estiver ofertando sua disciplina, e foi intolerante com situações dessa natureza que você está vivendo isso também. Então, descolar um pouco de que é a mesma coisa, a única coisa que muda é que eu uso uma plataforma,
que seriam as mesmas estratégias educativas, que seriam os mesmos instrumentos de avaliação e que seriam as mesmas formas de apresentação de conteúdo. Alguns conteúdos nós vamos ter que rever, porque tem alguns conteúdos que, sem estar incorporado ou contextualizado na pandemia, eles vão ficar completamente incolores, indolores e assexados, porque eles não vão fazer sentido. É como se não existisse uma pandemia, esse conteúdo vive e sobrevive além dela. Alguns deles não. É potente trazer a discussão da pandemia para aquele conteúdo. É o que pode, inclusive, ser o facilitador de discussão e apropriação desse assunto, desse tema, né? Especificamente dessa especificidade. Larissa, né, quando discute, olha, eu não posso falar da pandemia como algo distante do que ele tem produzido de sofrimento, porque ele pede que eu fique isolada, porque ele me faz ter medo de morrer, porque ele pode chegar muito perto, se é que não chegou, já lido com o luto, né? Então, eu não posso dizer, olha, isso a gente discute em outro momento, porque o meu conteúdo é mais importante, porque o que eu ia dizer, fica difícil mexer nisso agora. Então, assim, quanto que eu aproximo, contextualizo do que eu preciso trabalhar com eles, de uma realidade que eles estão vivendo muito concretamente. Não é uma solução única, né? Mas são preocupações que eu acho que a gente deve ter nesse momento para pensar essa educação mais esperada, né? E mais promotora de saúde. Sabe, hoje à tarde, Clelinha, eu assisti uma live que o SEAD organizou, né, justamente para discutir agora, né, como é que vai ser essa educação, enfim, com duas colegas lá do Instituto de Psicologia, a professora Maristela Rossato, que tem muita experiência em ensino à distância, tecnologias e tal, e a professora Isabela, né, da área de terapia de família e casal. E, assim, de tudo que eu ouvi, me ficaram duas palavras que eu acho que são palavras fundamentais para a gente nesse momento, né? Uma palavra é flexibilidade, que é isso. A gente vai ter que ser flexível com o jeito que a gente entende a educação, com o processo avaliativo, com o conteúdo, flexível com a gente mesmo, né? Então, Maristela falava muito da gente entender o que é possível. O meu possível é esse, eu vou fazer o meu melhor com o meu possível. Sem tanta cobrança, né, de produtivismo, de tudo isso que a gente vivencia. Então, é uma grande oportunidade da gente ressignificar várias relações, né, várias questões que a gente sempre fez desse jeito, porque sempre foi assim, né? Então, a gente tem uma grande oportunidade aí de repensar mesmo. Então, a flexibilidade é uma, e a outra palavra é uma que a gente usa muito, né, Josi, nos nossos trabalhos, que é a afetividade. Então, nesse momento, a gente precisa, a afetividade é o que vai nos salvar dessa pandemia, né? A nossa capacidade da gente ser solidário, a nossa capacidade de entender que o meu comportamento afeta o outro, não é? E como eu posso melhor cuidar desse outro, dessas relações, né? Desse meu aluno, como é que eu posso estar mais junto, e ele de mim também, né? Compartilhando comigo, ajudando a entender. Então, a hora é essa, a gente se agarrar nessas duas coisas, na capacidade da gente ser flexível, afetivo e apostar na solidariedade, né? Tem uma discussão do educar para as sensibilidades, né? Tem uma outra também que é muito oportuna, que é fazer o seguinte: quais conexões que o estudante precisa fazer nesse momento em que está se vivendo essa situação, né? Então, criar as possibilidades das conexões, como que ele associa isso que eu preciso ministrar? Eu discuto educação, fundamentos da educação em saúde, né? E que tem, desde concepções, tem técnicas, né? Tem uma coisa instrumental também, de como fazer, como elaborar, como conduzir. Agora, esse instrumental, ou esse conceitual, que a gente precisa discutir sobre educação, ele vai precisar fazer a conexão, por exemplo, com essa situação que ele vive, ou com essa situação que ele percebe na sua comunidade. Eu não estou deixando de
de trazer o conteúdo da minha ementa, né? Que é importante ele ter. Agora, não precisa ser da forma, né? Costumeira. Outra coisa que eu acho que a gente precisa entender um pouco, né? Eu acho que a gente não está fazendo essa pergunta, né? Que é assim, por que eu acho que se vai perder tanto do ponto de vista do processo educativo e da formação? Por que eu acho que vai ficar em suspenso esse período? Eu acho que é um pouco isso que a Larissa está dizendo, né? O fato de eu fazer de outra forma, e essa forma é muito circunstancial, nós não estamos falando que é a UNB e que nós, com o nosso curso, nós estamos colhendo que agora nós vamos fazer uma educação remota. Não é essa a escolha. Nós estamos vivendo uma situação em que ela só é exigida porque nós estamos vivendo um momento de pandemia. Nós não estamos mudando essa escolha do curso presencial, nós estamos mudando a escolha dos nossos conjuntos, né, de conteúdos essenciais. Mas a gente fala assim, por que a gente acha que se não for desse jeito emergente, não posso abrir mão de nada, não consigo fazer meu novo programa, eu não consigo, eu não domino a tecnologia, não domino mesmo, tudo isso não pode ser paralisante. E não pode ser nesse limite extremo de dizer, sendo assim, vai se perder tudo. Porque tem outras coisas que a gente vai ter tempo de fazer com que haja ganho, né? Então, esse é o ganho possível. No caso da educação, essa vinculação tornar possível que, a partir desse conteúdo, ele discuta, inclusive, as políticas que estão sendo tomadas a respeito disso, né? As ações promotoras de saúde que são necessárias, e como que eu situo isso, né? Que demanda surge? O profissional de saúde, que a gente achava, né, que um profissional que ele de certa forma, não teria visibilidade, quem vai ser o profissional que vai dar conta disso, a gente está chegando à conclusão que nenhum vai dar conta disso. Assim, os profissionais todos vão ter que dar conta de uma parte disso. E aí mostrou para a gente uma coisa que a gente está, do ponto de vista teórico, aí, querendo mostrar há muito tempo, que é o trabalho colaborativo, que é uma equipe com perspectiva interprofissional. Ok, olha, a pandemia chegou e disse assim, ou é interprofissional colaborativo, ou a gente não consegue atender e cuidar dessas pessoas. Então, assim, são desafios muito, muito interessantes, mas que pedem da gente, às vezes, voltar um pouco. De que promoção mesmo eu estou falando? Que educação mesmo que me serve? Não desse sentido utilitário, né? Mas que é aplicável nesse momento, e a gente vai ver que é essa mais solidária, que é essa mais das sensibilidades, e não das habilidades, né? Então, parecia uma coisa romântica, não é. É uma coisa muito prática, muito concreta, né? Muito vivencial, o que nos faz nos relacionar melhor com essas pessoas que sofrem e que precisam do que nós temos a oferecer, né? Eu vi que tinha perguntas aqui. A Laiane quer falar. Tá. Eu gostaria primeiro de fazer a pergunta da professora Maria Osana Conceição, que ela fez para as 3 professoras e disse: como vocês avaliam a participação dos nossos estudantes no contexto da educação e nas ações da saúde nesse cenário da Covid-19? Eu vou dar um panorama do GT, pode ser, Larissa? Pode. Eu acho que a gente tem uma experiência, né, no subcomitê de saúde mental que é muito bela, assim, né? Então, acho que vale muito a pena contar isso. E dá muito orgulho, né, de ver os estudantes que a gente tem, os profissionais que a gente tem na universidade, os colegas que a gente tem. Então, eu acho que vale muito a pena, Jô, contar essa daí do GT. E, Larissa, quando a Clélia ela traz a questão do trabalho colaborativo interprofissional, eu fico pensando no subcomitê, porque nesse subcomitê
é óbvio que não está na unidade básica de saúde, mas ele atravessa o conceito da interprofissionalidade com um grupo de 60 pessoas, se eu não me engano, né, Larissa? De todas as categorias inimagináveis que você possa pensar, sentam para compartilhar e construir estratégias de promover saúde. Isso com recortes específicos, mas eu acho que é um exemplo de práticas colaborativas, de um trabalho interprofissional, solidário, afetivo, generoso, sabe? Que eu experimentei nesses últimos anos, eu acho que na minha vida, vamos dizer assim. Eu vou falar só do GT e Larissa vai falando do resto, porque ela passeou por todos os espaços. Eu tive uma grata surpresa, eu brinco, nesse cenário de ver os alunos participando, nós temos uma média, acho que de 60 alunos bolsistas, hoje 56, né, se eu não me engano, ou menos um pouquinho, né? E assim, todos fizeram um movimento de convergência para esse chamamento solidário, de participar das atividades. Então, óbvio que a gente não consegue acessar todos, porque você pensa aí que nós temos, em média, 40, vamos colocar aí, você até fez uma observação, se eu não me engano, são 46 mil alunos, se eu não me engano, mas por aí, né, estimado, né? A nossa população chega em torno de 57 mil, total, contando terceirizados, eu acho que é por aí. Então, a gente não consegue, inclusive, um aluno que fez o cálculo com o grupo do GT de pesquisa, Cléria, que as nossas ações, especificamente as nossas do GT de promoção à saúde, nós conseguimos atingir 0,3% dessa população. Inclusive, esse aluno só um GT, era de promoção e prevenção à saúde. E esse aluno em especial foi uma das coisas que mais mexeu comigo, eu estava conversando com ele agora, nesse instante, o quanto que ele ficava incomodado, professor, é muito pouco, a gente tem que ampliar, tem que pensar. Eu falei, não, são 46 mil, ninguém tem a pretensão de atingir 100%, mas a gente vai fazendo as coisas gradativas, aos poucos. Começa a valorizar que nós começamos em final de março, mais ou menos, estamos em julho, né? Então, 0,3%, ele fez, eu conversei com a Flávia, da Flavinha Reis, deu 0,3%, 0,2%, aumentou alguma coisa. Então, assim, teve uma participação, e eu estou valorizando muito essa participação, esse movimento das pessoas estarem nesse projeto, né? Só o grupo de bate-papo literário, enquanto o pessoal fazia discussões sobre temáticas que promoviam o bem-estar entre as pessoas, pensando nessa lógica, no contexto, sem falar, inclusive, de saúde, mas é óbvio que a pandemia aparece, nós tínhamos só no grupo 170 alunos. Então, eles participaram, sim, ativamente, óbvio que não no desejo de atingir a todos, mas eu acho que é um movimento que alcançou o que se propôs, chegou onde se propôs. Óbvio que o que a gente desejaríamos era atingir 100% da comunidade universitária. Mas eu acho que a gente está caminhando para produzir um efeito bola de neve, um efeito solidário. Eu acho que esse é um caminho. Porque não é só um aluno, é um aluno que fala para o outro, é um que toca o outro. Então, esses alunos, eles se movimentaram em torno disso. Hoje a gente tem a terapia comunitária, além da ação, a gente faz o grupo. Então, eles se cuidam entre si. Esse movimento coletivo, vou tornar a dizer, foi uma das experiências da pandemia que mais me chamou a atenção. Porque a gente estava no movimento contrário, individual, solitário, né, de produzir. A pandemia chega e você tem que fazer uma imersão para si. E aí você precisa dos outros para fazer, inclusive, essa imersão para si. Isso que foi o mais legal da pandemia. E como eu participo das terapias comunitárias, você vai vendo isso. Então, tem um movimento, Rosana, um movimento eu não vou dizer de contaminação, mas um movimento de reverberação, de produzir efeito no outro, quase um movimento contagiante no sentido positivo. Então, teve uma participação significativa, assim, desses alunos, especificamente a partir do subcomitê de saúde mental e apoio psicossocial. Mas aí vamos com a Larissa, que eu acho que ela pode dar uma dimensão, que ela girou em torno dos indígenas, ela teve mais de perto com algumas temáticas. A gente tem tentado envolver o máximo possível, né? Então, assim,
o DCL tem assento no COIS, né? Então, e é muito importante que tenha. E a gente tem trabalhado muito próximo, né? Tanto do DCE, que está em todos os nossos comitês, no subcomitê de saúde mental também. Agora, no desenvolvimento da pesquisa, né? Foi fundamental a participação deles para a gente ver o que a gente vai perguntar para a comunidade. Então, agora vejo também que a gente tem um desafio, né, nesse momento, né, Clelinha, que é a gente conseguir essa revinculação da universidade, porque a gente vem ouvindo, assim, muito estudante falando, eu não vou dar conta, ou está muito difícil, ou eu não sei se eu vou conseguir, ou que desaqueceu, né, da própria universidade, ou que sente saudade. Eu tenho ouvido muito isso, a saudade, né, de estar com os amigos, de ir para o UNB. Então, esse ir para o UNB agora, ele vai ser um ir diferente. Então, a gente vai precisar pensar em estratégias, né, de acolhimento, de revinculação, de aquecimento, né, desse coletivo de novo. Então, isso a gente vai precisar muito que os alunos estejam conosco, né, inclusive para definir as estratégias em conjunto. E a gente tem feito essa aposta, né, na DASU, na educação por pares, né, que os alunos se percebam como agentes promotores de saúde. E a gente ia fazer isso presencialmente, a gente tinha feito uma programação de cursos, né, para esse ano, para fortalecer protagonismo, engajamento e tal. E aí a gente mudou um pouquinho agora, é isso que você falou, né, Clelinha? A gente adaptou para fazer esse curso online de apoio mútuo, ajuda mútua, e a estratégia vai seguir, né? Então, assim, a gente já está trabalhando com eles para que eles sejam também esses pontos, né, de espaços de escuta, de compartilhamento, experiências, enfim. E estamos juntos aí, né? Estamos seguindo. Não, eu acho que tem, Larissa, lembrando nosso amigo do Sul, né? A ideia das redes, né, que a gente se apropriou bastante delas, ele fala assim, já não é bastante, a gente tem que pensar redes em círculo, né? Porque é isso. Quando você fala assim, a gente dá conta de 0,032, né? É igual eu, quando falo assim, 1,52 m, esse 2 para mim é fantástico, assim, acho que dá... Aí, esse pequenininho aí, né? É muita gente. A gente esquece. Uma vez eu fiz esse exercício lá em Ceilândia, que a população indígena em Ceilândia era 0,000, e aí todo mundo assim, não é um público que se deva trabalhar. Eu falei, ok, mas assim, quantas pessoas estão aí dentro desse 0,0? E era quase 600 pessoas. Eu falei, olha, então, assim, quantas pessoas cabem no seu 0,0000, né? 3 e 2 agora, sucesso absoluto. Quanto que é de gente, né? E a gente não faz esse dimensionamento. Então, por isso que eu gosto, não desqualificando esse campo, né? Estatístico, mas eu sempre gosto de usar aquele exemplo, fala assim, se eu como 2 pães e você não come nenhum, a gente come um pão em média, será mesmo, né? Só para a gente pensar assim, que número é esse? E quantas pessoas cabem nesse número? Essa é uma coisa legal para a gente pensar. É o seguinte, quem mais que trabalha, que também está com 0,000, mas que a gente nem conhece. Então, criar essa conexão entre essas redes e no movimento de círculos é um pouco isso. Quem mais que está com 0,00031 e que também com a mesma intenção. Então, eu não preciso repetir e eu preciso só fazer com que haja clareza de que tem mais movimentos com essa mesma intenção acontecendo e dar visibilidade a isso, né? Assim como eu também ganho. E aí esse número roda, esse número ele é interessante porque ele não é muito passivo, não, ele gosta de aparecer. E aí você fala o tanto de gente, quando o próprio decanato, né, de pesquisa e inovação, que você disse, abriu um edital para a Covid, gente, foram 100 e tantas pessoas que disseram, eu gostaria de trabalhar, eu penso fazer assim, dou conta de fazer assado, né? E aí esse conjunto, cada um tinha um público, e cada um chegava num lugar
que eu não ia chegar, você não chegou com seu projeto, nem é para estar lá, porque lá estará outra pessoa, né? Pensando em outras coisas. Essa clareza de que movimento é esse que nós estamos fazendo, que eu acho que vale a pena. E, nesse sentido, a Osana, que fez a pergunta, né, os estudantes têm respondido muito bem, né, a esses chamados que a gente faz. Inclusive, nós fizemos no nosso curso, Larissa, um levantamento com os estudantes e perguntamos o que ele mais sentia falta nesse período em que ele não pode ir para a FCE, e muitos responderam essa coisa das interações, né? Mas muitos responderam coisas que a gente não iria contabilizar nunca, né? Assim, uma coisa mais informal, a pessoa diz assim, eu nunca mais vi aquelas corujas, né? Porque lá tem um lugar que tem sempre a chegada das corujas, que é onde elas botam ovos, a gente até nomeou de Alameda das Corujas, mas elas não vivem eternamente lá, não, mas é só ter uma música do meu irmão, que é música, que chama Mentira da Saudade, né? Muita dessa memória que a gente agora sente falta é um pouco mentira da saudade da gente, né? Não tem coruja lá, mas dizer que é bom aquele lugar, né? Estar lá é muito importante. E isso não é só o conteúdo, né? Aí estão os afetos, aí estão as relações nesse espaço. E aí, agora, quando a gente fala em educação, parece que nada disso importa. O que importa é a página 2 do capítulo 3, né? Do fulano de tal, que é super valoroso, mas não é só isso, né? Então, os alunos têm essa clareza e respondem super bem esses chamados que a gente faz e tem feito nesse período de pandemia. Agora eu gostaria de fazer a última pergunta e encerrar a nossa chamada. Antes de tudo, eu queria falar sobre os comentários. A participante Leidiane Carvalho falou: parabéns pelo projeto, espero que o processo de ruptura que a pandemia gerou possa gerar significativas alterações no panorama social. A participante Joyce Ribeiro disse que superar é a palavra, ainda mais para os alunos que têm filhos, a importância da rede de apoio tem grande importância. Sim. O aluno Pedro Emanuel disse que a professora Clélia sempre nos surpreende com tamanho conhecimento. E agora a pergunta do nosso participante, Hileno Costa. Ele disse... Não vale, Hileno é o decano. Ele disse uma pergunta elogio. Como esses exemplos de professora comentam sobre minorizar os sofrimentos pessoais de saúde e educacionais a partir do dia 17 de agosto? Clélia, vai lá responder vocês. Eu tenho preferência para responder ao caríssimo professor Hileno. Eu acho que esse é um desafio constante, né, da gente, na condição de professores e nesse lugar, a gente não causar sofrimento nos discentes, primeira coisa, né, que já é uma coisa que a gente precisa mesmo. Mas, nesse momento, eu acho que é diferente, né, realmente nós vamos ter que ter uma postura muito mais de escuta, de esgotamento, inclusive, dessa escuta, no primeiro momento, eu acho que é importantíssimo, essa chegada, isso que a Larissa falou, esse retorno, né, com tantas expectativas e, ao mesmo tempo, eu vejo o período de férias, quando chega o período de férias, né, que começa em dezembro e o semestre retorna em março, é muito comum, lá para o mês de fevereiro, eles começarem a aparecer, né, assim, como quem estava passando por ali, né, e deu uma chegada. É um tempo largo, que no começo é um alívio, né? Você esgota as férias no começo e depois não tem mais as férias, porque já acabou o dinheiro, acabou a possibilidade e tal, mas aí você começa a sentir falta de uma coisa que já é parte do seu cotidiano. Então, imagine como que não é difícil essa chegada, esse retorno, e como não vai ser adoecedor se eles chegarem e forem recebidos como se não tivesse feito tanta diferença eles estarem afastados, como não fizesse diferença eles estarem com necessidades que apareceram por conta desse
afastamento, isso que Larissa falou, né? Não é um sentimento corriqueiro, apareceu agora, de se afastar e de se isolar e de ter que cuidar e dar conta, né? De acolher pessoas em casa, mudar sua rotina. Algumas pessoas, para muitas pessoas, o ficar em casa é ficar num espaço pouco amigável. Nós também temos que pensar nisso, né? Para muitas dessas pessoas, nem todo mundo tem um espaço familiar, um lugar acolhedor, né? Às vezes é lugar de conflito, de tensão, e você está exposto muito tempo, né? Então, são muitas situações muito difíceis, e eu entendo, caríssimo professor Heleno, que eu acho que esse acolhimento ele vai ter que ser diferenciado, porque diferenciada é a situação do retorno, da chegada e do recomeço. E não vai recomeçar como nos semestres anteriores. Então, ainda tem esse detalhe também. Vai recomeçar nesse semestre que a professora Josenaide falou, que nós estamos operando tecnologias que a gente não domina, adaptações que não são as melhores e nem sabemos, né, se serão suficientes. Então, essa delicadeza da situação e essa incerteza não pode fazer com que a gente desconsidere tudo o que aconteceu nesses últimos 4 meses e não reconheça que esse que chega muito diferente, chega muito mais vulnerável e mais sofrido. Então, acho que esse tempo da escuta estendida, profunda, ela deve preceder qualquer começo e retomada de assuntos mais estritamente acadêmicos ou científicos. Perfeito. Eu deixo para a Larissa fechar. Nas reuniões de colegiado de terapia ocupacional, uma das palavras que nós fechamos quando pensamos nas disciplinas para os estudantes, foi acolhimento, né? É uma palavra que a gente vem utilizando muito na DASU, desde o primeiro momento, acolhimento de servidores, acolhimento na construção de projetos, e agora parece que essa é a palavra que ela se materializa, né? Nesse exato momento, especificamente ao receber os alunos. Que esse lugar, que não seja o lugar da disciplina, seja o lugar do acolhimento, do cuidado, do compartilhamento, isso considerando toda essa necessidade de você flexibilizar. Porque você não está flexibilizando para ele, você também vai estar para você, né? Esse vai ser o espaço de cuidado dele e seu ao mesmo tempo. Então, é diferente para ele, mas é diferente para você. Nisso eu concordo com você. Então, a partir de que eu acho que, na verdade, professor Heleno, nós já estamos nesse percurso de acolhimento, assim, intransigente, de cuidado com o outro, de forma intransigente. Intransigente, quando eu digo dizer que isso é prioridade para a gente, né? E eu acho que tem que ser a prioridade para o professor agora. As ferramentas, a gente se ajusta, é difícil, é complicado, e a gente vai se ajustando, inclusive, com os próprios alunos, considerando que também vamos cair em algum momento, eles vão também considerar isso, né? Eu acho que é leveza também, Clélia. Leveza ao receber essas pessoas, ser generoso ao receber essas pessoas, porque você também vai estar sendo generoso com você mesmo. Eu acho que essa é a prioridade. O afeto é a tônica do 17/8. Nós não temos saída, já deveríamos utilizar isso como uma prerrogativa da docência, mas hoje ela é essencial para que a gente possa sobreviver a esse cenário sem precedente, né? É a minha percepção. A gente falar depois dessas duas, né? A gente só fica aqui, assim, mandando coraçãozinho para elas, né? Então, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente entender que estamos todos juntos nesse barco, né? E que a nossa responsabilidade como professores, e aí eu falo no papel de quem tem um pouco mais de vivência, né? De vida mesmo, de experiência, a gente acolher e estar lá né? Então, nada mais é do que um exercício de humanidade que cada um de nós vai precisar fazer nesse momento. Porque, vamos pensar, né? Qualquer emergência, vamos dizer assim, o profissional de saúde ele é chamado a socorrer, né? Então,
Você está lá, você é chamado para um desastre, você vai lá e atua no desastre, e nesse momento não existe o que está de fora. Você não é chamado para intervir em uma situação. A gente está vivendo a situação, todo mundo junto. Né? Então, o professor também ele não pode se colocar fora deste processo e achar que ele está voltando para a universidade, que está recomeçando o semestre, e que no primeiro dia ele vai ler a ementa e o conteúdo e dizer as formas de avaliação. Então, o caminho que a gente tem nesse momento é exercício de humanidade, falar, olha, eu estou aqui para você, com você, não sei, não tem ideia de como que vai ser isso, mas a gente vai fazer isso junto. Então, vamos nos colocar nessa relação com carinho, com flexibilidade, com acolhimento de nós mesmos, né? De falar, meu Deus do céu, onde que clica aqui? Alguém me ajuda para fazer essa apresentação aparecer? Né? E a gente viu hoje aqui o crente que eu estava passando os slides, e aí depois vocês me falaram, não passou, foi nada. Então, assim, se não tiver acolhimento e a gente um pouco de capacidade de rir de nós mesmos, assim, né? Vai ser difícil. Então, acho que é a gente se colocar humano nisso. E o cuidado é do humano, né? O Hileno fala isso o tempo todo. A capacidade de cuidar, todos nós temos, é do humano. Então, que a gente exercite isso, que a gente se coloque nesse cuidado, né? E é isso, vamos lá, vamos segurando a mão e seguindo. Sim. Laiane, você... Eu gostaria de agradecer a todas pelas falas, pelo enorme conhecimento e pelo tempo que vocês gastaram aqui tirando um tempinho para ajudar nessa atividade. Eu só queria ler mais um comentário, que é do aluno Júlio César Ramos, que ele falou que como aluno agradece a vida por estar nas mãos de professoras tão generosas, afetuosas e cheias de leveza como vocês. Gratidão, troca sensacional aqui hoje. E é isso. Eu queria informar também que o formulário, que o certificado será enviado em cerca de 30 dias no e-mail de cada um. E é isso, eu queria agradecer a participação de cada um e boa noite. Grata, eu que agradeço. Gratidão. Deixar, a gente fica falando a noite toda aqui. É isso aí, um beijo, viu? Obrigada, beijo. Gratidão. Obrigada. Obrigada a todos. Para todas. Tchau.